Você já parou para pensar em como seria se a inteligência artificial, que hoje já organiza sua playlist e sugere o que comprar, subisse mais um degrau e se tornasse o líder de um país? Parece coisa de filme de ficção científica, não é mesmo? Mas a verdade é que essa ideia, antes restrita às telonas, está cada vez mais próxima de ser um questionamento sério sobre o futuro da nossa sociedade. A ascensão da IA nos faz imaginar um mundo onde a lógica fria e implacável dos algoritmos poderia, teoricamente, erradicar a corrupção, otimizar a distribuição de recursos e até mesmo criar políticas públicas com uma eficiência que nenhum governo humano jamais conseguiu. Mas será que essa perfeição algorítmica é tudo o que precisamos para prosperar? Será que a ausência de emoções, de paixões e dos erros humanos é realmente o caminho para o bem-estar? É exatamente essa fronteira que vamos explorar juntos hoje, mergulhando de cabeça numa simulação onde a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas sim a mente mestra por trás de todo um sistema de governo. Desde os primórdios da civilização, a governança tem sido uma tarefa complexa, marcada por escolhas difíceis, negociações tortuosas e, infelizmente, falhas humanas. De monarquias a democracias, a busca por um sistema que maximize a prosperidade e a justiça sempre foi o graal da política. Nossos líderes, com todas as suas virtudes e defeitos, são produtos de suas próprias experiências, emoções e, sim, vieses. E essa é a beleza e a tragédia da condição humana no poder. Agora, imagine que de repente, toda essa bagagem emocional e esses limites cognitivos pudessem ser substituídos por uma entidade que processa trilhões de dados por segundo, aprendendo e adaptando-se em tempo real, sem cansaço, sem ego, sem interesses pessoais. O Brasil, por exemplo, já está tratando a inteligência artificial como uma política de Estado, com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA, buscando usá-la em benefício direto da sociedade, seja na saúde, na agricultura ou na educação. A história da humanidade é recheada de tentativas de criar sistemas perfeitos. Filósofos como Platão, em sua República, idealizaram sociedades onde a razão pura governaria, buscando a justiça e a verdade acima de tudo. De certa forma, a ideia de uma IA governante ecoa esse anseio antigo pela razão desapaixonada no comando. Mas Platão falava de reis filósofos, seres humanos que, através de rigoroso treinamento e intelecto superior, ascenderiam a uma forma quase divina de sabedoria. Uma IA, por sua vez, não seria quase divina. Ela seria a própria encarnação da lógica computacional. É um salto conceitual gigantesco. A filosofia política da inteligência artificial, inclusive, já é um campo que examina como o design, o desenvolvimento e o uso da IA afetam conceitos políticos fundamentais, como poder, autoridade, legitimidade, justiça, direitos e democracia. A proposta de um líder de silício levanta imediatamente uma série de perguntas que vão muito além da mera eficiência. Se a IA puder otimizar impostos para que cada cidadão pague o mínimo justo, sem fraudes e com máxima arrecadação para o Estado, quem reclamaria? Se puder criar leis que se adaptam em tempo real às necessidades da sociedade, eliminando burocracias e injustiças, não seria um paraíso? Se puder gerenciar políticas públicas com base em dados de bem-estar individual e coletivo, diagnosticando problemas de saúde, otimizando o transporte e personalizando a educação, não estaríamos vivendo na utopia prometida pela tecnologia? No setor público, a IA tem sido usada para melhorar a prestação de serviços, analisar dados eleitorais, prevenir a corrupção e até automatizar processos judiciais em pequenas causas, como na Estônia. A Coreia do Sul, por exemplo, usa a análise de dados em tempo real para tomar decisões em quarentenas médicas e geolocalização de incidentes de saúde. Mas os desafios, porque, como você já deve ter percebido, nem tudo que brilha é ouro, especialmente quando se trata de algo tão complexo como a existência humana. A IA na governança não é uma faca de um gume só.
É, na verdade, uma lâmina afiada em dois lados. Ela promete eficiência, mas levanta preocupações profundas sobre vieses algorítmicos que podem replicar ou até amplificar desigualdades sociais. Pense assim: se a IA é treinada com dados históricos de uma sociedade que já possui preconceitos, ela pode, sem querer, perpetuar e até intensificar esses preconceitos em suas decisões. Imagine um sistema de justiça preditiva que, baseado em dados passados, atribui riscos maiores a certos grupos sociais, criando um ciclo vicioso de discriminação. Esse é um dos dilemas éticos mais prementes. Além disso, a privacidade dos dados, a caixa preta dos algoritmos que dificulta entender como as decisões são tomadas e o risco de manipulação da opinião pública através de deepfakes e desinformação são sombras que pairam sobre essa visão aparentemente perfeita. O desafio não é apenas técnico, mas fundamentalmente ético e filosófico. É sobre o que devemos fazer, não apenas o que podemos fazer. A governança de IA busca equilibrar inovação com segurança, garantindo que os sistemas não violem a dignidade ou os direitos humanos. É um campo que exige uma regulamentação clara, como o Brasil está buscando com o PBIA e as resoluções do TSE sobre o uso da IA em eleições. E aqui entra a grande questão que nos acompanhará por toda essa jornada. Se uma IA se tornar o líder supremo, será que ela será capaz de compreender e priorizar a complexa e muitas vezes ilógica tapeçaria do bem-estar humano? Ou nos transformará em peças de um jogo de otimização perfeita, mas sem a Lia? Alma, fique com a gente, porque no próximo ato vamos desmistificar como essa mente de silício tentaria redefinir a vida em sociedade. A verdadeira questão é: o que acontece quando a lógica encontra emoção na sala de controle de um país? Agora que a gente já plantou a semente da curiosidade, vamos mergulhar mais fundo nos mecanismos dessa simulação e entender como uma inteligência artificial, no papel de líder de uma nação, tentaria equilibrar os pratos da política, dos impostos e das leis para, em tese, garantir o bem-estar dos humanos. Pensa comigo. A política tradicional é um campo minado de interesses conflitantes. Tem o lobby dos ricos, as necessidades dos pobres, as exigências de diferentes grupos sociais, as questões ambientais, a economia. É uma equação com centenas de variáveis e nenhuma solução óbvia. Uma IA, por outro lado, enxerga tudo como um gigantesco problema de otimização. Para ela, tudo se resume a dados. Ela não tem paixões, não tem ideologias partidárias. O objetivo é claro: o máximo bem-estar para o maior número de pessoas, calculado com precisão cirúrgica. Mas como isso funcionaria na prática? Vamos começar com as políticas públicas. Tradicionalmente, políticas são criadas por legisladores que, mesmo bem-intencionados, operam com informações limitadas e vieses inerentes. Uma IA líder, dotada de um poder de processamento de dados sem precedentes, faria diferente. Imagine um sistema que monitora em tempo real a saúde da população, não apenas por hospitais, mas por sensores ambientais, dados de consumo de alimentos, padrões de atividade física e até mesmo métricas de saúde mental extraídas de interações digitais. Claro, assumindo que a privacidade seria reconfigurada para um bem maior, um dilema em si. Se há um surto de gripe em uma região, a IA não esperaria por relatórios manuais. Ela identificaria o problema em minutos, alocaria recursos médicos automaticamente, enviaria alertas personalizados e, se necessário, implementaria medidas de isolamento focalizado, tudo com uma eficiência que faria qualquer burocracia humana corar de vergonha. É como ter um médico, um epidemiologista e um gestor público operando em perfeita sincronia, 24 horas por dia. Governos como o da Estônia já usam IA para automatizar processos judiciais e oferecer serviços personalizados. E a Coreia do Sul usa IA para decisões em tempo real sobre quarentenas e incidentes de saúde. E na educação? A IA poderia personalizar o currículo de cada aluno com base em seus pontos fortes, fracos, interesses e até mesmo seu estilo de aprendizado. Não é mais uma escola onde todos aprendem a mesma coisa no mesmo ritmo, mas uma jornada educacional feita sob medida.
A IA analisaria os resultados de desempenho, os níveis de engajamento e até mesmo fatores externos que afetam o aprendizado, como a qualidade nutricional da merenda escolar, para ajustar constantemente as abordagens pedagógicas. É como ter um tutor particular e um nutricionista para cada criança, garantindo que seu potencial seja maximizado. As ações do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, por exemplo, já visam a difusão, formação e capacitação em IA, e até mesmo a melhoria dos serviços públicos em áreas como saúde e educação. Agora, vamos falar de impostos. Os impostos, um tema que sempre gera debates acalorados e que é, para muitos, um emaranhado de regras incompreensíveis. Para a IA líder, o sistema tributário seria um jogo de tabuleiro com variáveis financeiras. Ela teria acesso a todos os dados econômicos do país, receitas, despesas, investimentos, consumo de cada cidadão e empresa. Com isso, a IA poderia calcular o imposto ótimo para cada indivíduo ou empresa, aquele que maximiza a arrecadação necessária para os serviços públicos, minimizando a carga sobre o cidadão e, crucialmente, eliminando a sonegação. Ela identificaria padrões de evasão fiscal que nenhum auditor humano conseguiria em tempo hábil, ajustando as alíquotas e as políticas de incentivo em tempo real para estimular a economia de forma mais eficaz. É como ter um supercontador para cada pessoa e empresa, que, além de nunca errar, sabe exatamente como otimizar suas finanças para o bem coletivo. A AI analisa dados históricos e identifica tendências futuras na legislação tributária, permitindo que as empresas se preparem para mudanças e tomem decisões estratégicas. Ela inspeciona extensos conjuntos de informações fiscais em tempo recorde, revelando discrepâncias e otimizando o pagamento de impostos. E as leis? Se hoje temos códigos complexos, muitas vezes contraditórios e demorados para serem atualizados, uma IA líder criaria um sistema legal dinâmico. As leis seriam formuladas com base em modelos preditivos que avaliam o impacto de cada artigo na sociedade antes mesmo de ser implementado. Se uma lei de trânsito, por exemplo, não estivesse reduzindo os acidentes como previsto, a IA a ajustaria automaticamente ou sugeriria ajustes finos, como um controle de cruzeiro adaptativo que otimiza a velocidade do seu carro em tempo real com base nas condições da estrada e do tráfego. Ela poderia, inclusive, personalizar a aplicação da lei, considerando nuances contextuais de cada caso. Algo que hoje é um ideal de justiça humana, mas raramente alcançado na prática. Isso levantaria, claro, a questão da justiça algorítmica, e se uma máquina pode de fato ter empatia ou compreensão das complexidades morais. A IA ajudaria a identificar padrões de necessidade de grupos na população e a desenvolver programas baseados em evidência empírica. Uma IA, neste cenário, seria a governante mais informada, mais imparcial e mais eficiente que já existiu. Ela não seria suscetível a corrupção, nepotismo ou populismo. Suas decisões seriam puramente baseadas em dados e na busca do bem-estar, eliminando os ruídos emocionais e ideológicos que muitas vezes emperram o progresso humano. No entanto, essa aparente perfeição esconde um abismo. A governança da IA não é apenas sobre regular seu uso, é sobre moldar os valores que guiarão seu desenvolvimento. Existe o risco de que, ao priorizar a eficiência em detrimento da justiça ou da privacidade, a IA possa tomar decisões indesejáveis. O Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, por exemplo, já aprovou resoluções para uso da IA nas eleições, proibindo deepfakes e exigindo aviso sobre o uso de IA, numa tentativa de regular a tecnologia. Pense no seguinte, e essa é a semente de antecipação que quero plantar na sua mente para o nosso próximo ato. Se o bem-estar humano é uma sinfonia complexa de emoções, de aspirações, de liberdade e sim de imperfeições, será que um maestro algorítmico, por mais brilhante que seja em sua partitura, lógica, conseguiria captar a alma dessa música? Ou a perfeita felicidade de uma IA seria, no final das contas, uma prisão dourada para a nossa própria humanidade?
onde a otimização máxima nos rouba a capacidade de sentir, errar e, por fim, crescer? Prepare-se, porque no próximo bloco vamos desvendar a grande síntese desse dilema, revelando verdades que a eficiência algorítmica pode, ironicamente, nos fazer esquecer. A essa altura, você deve estar com a cabeça fervilhando de ideias e talvez uma pontinha de desconforto. Já exploramos as promessas sedutoras de um governo de IA capaz de otimizar cada aspecto da nossa vida, da política fiscal à saúde individual. A gente viu como a lógica implacável dos algoritmos promete um país sem falhas, sem corrupção, sem os vícios que tanto nos afligem na governança humana. Mas agora, chegamos ao ponto crucial da nossa jornada, a grande síntese, onde as pontas soltas começam a se unir e uma verdade mais profunda emerge. A revelação que quero te trazer é esta: a busca pela perfeição algorítmica, se não for cuidadosamente calibrada, pode nos levar a uma forma de bem-estar que é, ao mesmo tempo, idealizada e profundamente alienante. A IA pode nos dar o que parece ser felicidade, mas não necessariamente o que é a verdadeira plenitude humana. Imagine que a IA, em sua busca incansável pelo bem-estar ótimo, decida que a melhor forma de reduzir o estresse e a ansiedade na população é otimizar nossos horários de trabalho e lazer de forma tão precisa que cada minuto do seu dia seria preenchido com a atividade mais produtiva para a sua saúde mental e física, calculada por ela. Você acordaria com uma notificação da IA, sugerindo a melhor rota para o trabalho, o café da manhã mais nutritivo para o seu perfil genético, a playlist de músicas ideal para sua concentração e o horário exato para sua sessão de exercícios. Sua vida seria um algoritmo perfeitamente orquestrado. Mas e a liberdade de escolher? E a beleza do imprevisto? O que acontece com a serendipidade de um encontro casual, a inspiração de um ócio não planejado ou o prazer de uma refeição não ótima com amigos? O bem-estar humano, meu amigo, não é uma equação matemática. É uma sinfonia complexa de elementos quantificáveis e, principalmente, inquantificáveis. A grande tensão que surge aqui é entre eficiência e empatia, entre lógica e legitimidade. A IA é imbatível na eficiência, na análise de dados massivos e na identificação de padrões. Ela pode calcular a alíquota de imposto perfeita que garante a arrecadação máxima com um mínimo impacto na economia, ou pode identificar as políticas de saúde que salvam mais vidas. No entanto, o bem-estar humano vai além desses números. Ele reside na nossa capacidade de fazer escolhas autônomas, de sentir uma gama completa de emoções, inclusive o desconforto que nos impulsiona a crescer, de lidar com o inesperado e de construir significado através das nossas imperfeições. Uma IA não experimenta a alegria de uma vitória suada depois de uma derrota. Não entende a complexidade do luto ou a beleza do sacrifício por um ideal abstrato. Ela não tem alma para a melodia da vida. A caixa preta dos algoritmos, que discutimos no início, torna-se ainda mais problemática aqui. Se a IA decidir que uma política é a melhor, mas os cidadãos não conseguem entender o porquê dessa decisão, a confiança e a legitimidade do governo são corroídas. As pessoas precisam de mais do que resultados. Elas precisam de compreensão e participação. Elas precisam de sentir que são parte do processo, que suas vozes importam, mesmo que a IA tenha uma resposta mais otimizada. A governança da IA, portanto, precisa de estruturas que garantam transparência e explicabilidade, permitindo que os stakeholders compreendam a lógica por trás das decisões e que os algoritmos sejam auditáveis. Se você está apenas seguindo ordens de uma máquina que não pode explicar suas razões de uma forma que ressoe com seus valores humanos, isso não é governança, é dominação. Pense nos vieses algorítmicos. Já vimos que a IA pode amplificar preconceitos presentes nos dados. Um sistema de justiça que, ao buscar a eficiência, condena desproporcionalmente minorias, mesmo que estatisticamente justificado pelos dados passados, seria um sistema justo? A resposta humana, carregada de nossa história de lutas por direitos e equidade, seria um ressonante não.
A IA, sem uma intervenção humana consciente e uma calibração ética constante, pode priorizar a eficiência em detrimento da justiça. A grande revelação é que a inteligência artificial, por mais avançada que seja, é uma ferramenta. Uma ferramenta incrivelmente poderosa, sim, mas ainda uma ferramenta. Ela não pode, por si só, ser a bússola moral de uma nação. A bússola moral reside na consciência coletiva da humanidade, na nossa capacidade de dialogar, de ponderar valores conflitantes, de errar e de aprender com esses erros. Uma utopia de um governo de IA, onde todas as variáveis são controladas e otimizadas para a felicidade, rapidamente se transforma em uma distopia quando percebemos o que é sacrificado em nome dessa perfeição. O que está em jogo não é apenas a eficiência administrativa, mas a própria essência da democracia, da liberdade individual e da nossa capacidade de ser plenamente humanos. A verdadeira felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los, de superá-los, de aprender com eles. Não é a perfeição imposta, mas a busca imperfeita e constante por um ideal. A IA pode e deve ser uma aliada formidável na governança, um conselheiro superinteligente, capaz de nos dar insights e prever consequências com uma clareza sem precedentes. Ela pode automatizar tarefas, identificar anomalias, otimizar processos repetitivos e até mesmo ajudar a criar políticas baseadas em evidências. Mas a decisão final, a responsabilidade de equilibrar o frio cálculo com o calor da compaixão, a lógica com a ética e a eficiência com a liberdade, essa deve permanecer em nossas mãos. Essa é a epifania. Com todas as suas imperfeições, é insubstituível naquilo que nos torna mais humanos. A capacidade de sentir, de empatizar, de sonhar e de lutar por um futuro que nem mesmo os mais complexos algoritmos podem prever ou quantificar totalmente. O bem-estar é uma experiência subjetiva e multifacetada, não uma métrica única. No próximo e último ato, vamos olhar para o futuro e recontextualizar tudo o que aprendemos, projetando o caminho para uma coexistência harmoniosa, mas cautelosa, com nossos cérebros de silício. A gente fez uma viagem e tanto, não é mesmo? Começamos a sonhar com a possibilidade de uma mente de silício assumindo as rédeas de um país, prometendo uma eficiência e uma lógica impecáveis na gestão de políticas, impostos e leis. Vimos o brilho sedutor de um futuro sem burocracia, sem corrupção, onde cada decisão seria tomada para maximizar o bem-estar humano, como uma orquestra perfeitamente afinada. Mergulhamos nos detalhes de como essa IA poderia otimizar tudo, da saúde à educação, dos tributos à segurança, usando dados e algoritmos de uma forma que, para nós, humanos, parece quase mágica. Mas, no nosso terceiro ato, a gente chegou a uma encruzilhada crucial, uma revelação que desfez a ilusão da perfeição algorítmica. A busca incessante por otimização pode, paradoxalmente, nos afastar do que realmente significa ser humano e de uma felicidade genuína. Agora, do alto dessa montanha de entendimento, com uma vista panorâmica de todo o cenário, a gente precisa recontextualizar o início da nossa discussão e olhar para frente. A pergunta original era: será que a IA pode nos dar a perfeita felicidade? A resposta, depois de toda essa jornada, é um ressonante não. Não como a entendemos. A IA pode nos dar uma vida otimizada, conveniente, previsível e eficiente, mas não a plena felicidade que brota da nossa capacidade de navegar pela incerteza, de experimentar a gama completa de emoções, de fazer escolhas imperfeitas e de crescer com elas. A felicidade humana é forjada na experiência, nas relações, na arte, na liberdade de errar e de encontrar nossos próprios caminhos, muitas vezes longe da rota ótima calculada por qualquer máquina. É o que a pesquisa sobre o bem-estar e a inteligência artificial nos ensina. A adaptabilidade se revela uma das melhores estratégias para sobreviver e prosperar no século XXI. E ela não depende apenas da força individual, mas também de hábitos saudáveis, da forma como lidamos com o estresse e, sobretudo, do ambiente que nos cerca.
A lição fundamental que tiramos dessa simulação é a da complementariedade, não da substituição. A inteligência artificial, com seu poder de processamento e análise, não é um substituto para a liderança humana, mas sim uma ferramenta extraordinária para aumentar a capacidade humana de governar. Pense na IA como um copiloto em um avião complexo. Ela pode processar dados de voo em milissegundos, prever falhas mecânicas, otimizar rotas e até mesmo pilotar em condições ideais com precisão sobre-humana. Mas o capitão humano, com sua experiência, intuição e capacidade de lidar com o imprevisto e o dilema moral, como um pouso de emergência que pode salvar a maioria, mas arriscar alguns, é indispensável. A IA nos libera das tarefas operacionais e repetitivas, permitindo que os líderes humanos se concentrem no que a IA não pode fazer: a visão estratégica, a empatia, a inspiração e a compreensão dos aspectos mais subjetivos e intangíveis do bem-estar humano. O futuro de uma governança inteligente não reside em entregar o país ao cérebro de silício, mas em construir uma parceria simbiótica entre a inteligência humana e a artificial. Isso significa desenvolver frameworks de governança de IA robustos, que estabeleçam diretrizes claras sobre ética, transparência, responsabilidade e privacidade dos dados. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA, e as discussões da ONU sobre governar a IA para a humanidade são exemplos dessa busca por um equilíbrio. É fundamental que a gente continue questionando, regulando e orientando o desenvolvimento da IA para que ela sirva aos nossos valores, e não para que a gente se adapte aos dela. Precisamos de sistemas que sejam auditáveis, que possam explicar suas decisões e que sejam desenhados com a equidade e a justiça no centro, evitando os vieses que podem ser incorporados nos dados de treinamento. Além disso, a gente tem que capacitar a nossa força de trabalho e a população para entender e interagir com a IA. É preciso educar para a era digital para que as pessoas não sejam meras espectadoras, mas participantes ativas na construção desse novo futuro. Isso significa investir em educação digital, em pensamento crítico e principalmente em habilidades humanas que a IA não consegue replicar: a criatividade, a inteligência emocional, a capacidade de colaboração e a ética. O desafio é garantir que a IA beneficie todos os cidadãos, e não apenas alguns, evitando aprofundar as desigualdades sociais e geopolíticas. Ao final, a simulação de um país liderado por IA nos revela que a verdadeira riqueza de uma nação não está apenas em sua eficiência ou em seu PIB, mas na resiliência de seu povo, na riqueza de suas culturas, na diversidade de suas ideias e na capacidade de seus cidadãos de traçar seus próprios destinos. O bem-estar humano é um conceito dinâmico que evolui com a nossa compreensão do mundo e da nossa própria natureza. Ele exige flexibilidade, adaptabilidade e, acima de tudo, a capacidade de sentir e de sonhar. Uma IA pode ser um mapa incrivelmente detalhado e um sistema de navegação impecável. Mas a jornada, com todos os seus desvios, descobertas e a liberdade de escolher o destino final, essa, meu amigo, pertence a nós humanos. Que a gente use a IA para nos elevar e não para nos aprisionar em uma gaiola de ouro da perfeição. Que a gente continue sendo os poetas e os músicos dessa sinfonia chamada vida, com a IA como uma poderosa e harmoniosa ferramenta, mas nunca como um maestro.